Olá! Vamos na nossa primeira aula, que é sobre grandezas químicas. Aqui dentro vamos falar sobre massa atômica e também sobre isótopos. Só que antes, vamos relembrar a tabela periódica. A tabela periódica representa para gente número atômico, lembrando que número atômico é o número de prótons dentro do átomo. O símbolo do número atômico é a letra Z. Então, por exemplo, esse número 1 aqui é o número atômico do hidrogênio, número atômico do hélio, e o número atômico é o número de prótons que tem dentro do núcleo. Dentro do núcleo do hidrogênio, então, tem um próton. Dentro do núcleo do iodo, tem 53 prótons. Só que a tabela periódica, além de nos fornecer o número atômico, também nos fornece o número de massa. Então, olha aqui, o hidrogênio tem massa atômica 1, o hélio tem massa atômica 4, o bromo tem massa atômica 80. Se você reparar, as massas atômicas, elas vão aumentando conforme você vai olhando na tabela de cima para baixo. Agora, o que é massa atômica? Como se chegou nessa massa atômica? A massa atômica, ela tem uma unidade. A unidade da massa atômica é UMA. Ah, mas o que é unidade? Exemplo, quando você coloca assim, ó, 10 gramas, esse G que você coloca do lado é a unidade da massa. Então, isso que é a unidade. E o que vem a ser UMA? UMA, traduzindo, é unidade de massa atômica, certo? Como chegar nisso daí? Eles partiram do isótopo de carbono de massa 12. Então, eles pegaram um átomo só de carbono, de massa 12. Como representar esse átomo? Você põe a letra C e o número 12 em cima. Esse número 12 aqui em cima, você está representando a massa do carbono que você vai usar. E vai pegar apenas um dozeavos desse átomo. Nossa, como é que é pegar um dozeavos? Pensa, eu tenho um átomo inteiro, eu vou dividir ele em 12 partes, que nem ter uma pizza e dividir em 12. Vou retirar apenas uma parte dessa, ou seja, uma de 12, então é aí que eu tenho unidade de massa atômica. Um dozeavos de átomo do carbono 12. O átomo do carbono 12 ele foi escolhido para, a partir dele, obter as massas de todos os outros átomos da tabela periódica, mas não foi a massa dele inteira, foi apenas uma partezinha entre 12 partes cortadas. Olha, um átomo a gente nem consegue enxergar de tão pequeno que ele é. Imagina um dozeavos, né? É tão pequena, olha só como que é a unidade dessa massa. Se eu ver a massa de uma unidade, vai dar 1,66054 vezes 10 elevado a menos 24. Menos 24 é um número muito pequeno. Olha aqui, 0,000001654 gramas. É muito pequena essa massa. Então, exemplo. Se eu colocar um átomo só de sódio na balança, ela vai se equilibrar, quando for colocado do outro lado, 23 unidades. Então, eu posso falar que um átomo de sódio é mais pesado 23 vezes do que uma partezinha do 1/12. Eu precisei de 23. Então, eu posso dizer assim, ó, a massa do átomo de sódio é 23 UMA, ou apenas 23U, para simplificar. Lembrando que esse U ou UMA é 1/12 do carbono 12. Só que para a gente não tem esse tipo de balança, né? A nossa balança é em gramas. Então, a gente sempre vai ter que transformar essa unidade em gramas. Para você obter a massa em gramas de qualquer átomo, de qualquer um, você vai ter que colocar uma quantidade exata na balança. E quando você colocar essa quantidade exata, que com certeza não vai ser 1, porque 1 a gente nem iria enxergar o peso, né? Aí você vai encontrar o que a gente chama de massa molar, expressa em gramas. A quantidade é fixa para qualquer átomo, e a quantidade é essa aqui, 602 vezes 10 elevado a 23. Gente, é muito grande esse número, muito grande. Olha só, 603, né? São
23 zeros. Olha lá, a gente fala 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, 600 sextilhões de átomos de sódio. Quando você colocar tudo isso na balança, aí a sua balança vai acusar, o número é o mesmo, 23. Só que agora vai estar expresso como? Em gramas. Digamos, então, que eu tenha uma balança vazia e eu vou começar a colocar átomos de sódio. 1, 2, 3, um monte, até chegar a 600 sextilhões de átomos de sódio. Aí eu vou ver que essa balança vai ficar equilibrada quando do outro lado eu colocar um peso de 23 gramas. Então, olha, esta quantidade de átomos de sódio pesa exatamente quanto? 23 gramas. Agora eu não estou usando mais o, eu estou falando 23. Então, eu acabei de colocar na balança 1 mol de átomos de sódio. Por que eu estou falando mol? Para não ficar falando 600 sextilhões, certo? Esta quantidade, ela é sempre expressa em gramas. Quando eu dou 1 mol, a massa vai ser expressa em gramas. Como é que eu posso comparar mol com a minha vida do dia a dia? Vamos lá. Uma dúzia, fala uma dúzia, todo mundo já sabe que é 12. Uma centena é 100. Na química, a gente não vai falar uma dúzia de átomos, nem uma centena de átomos. Nós falamos 1 mol de átomos, tá certo? 1 mol de átomos, quanto que é? 600 sextilhões. Toda vez que eu colocar essa quantidade de átomos na balança, eu vou chegar, então, aonde? Na massa molar. E vou colocar a unidade de que jeito? Em U? Não, eu vou colocar a minha unidade em gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol que eu colocar na balança vai dar aquela massa específica que é a massa molar. Se no lugar do sódio eu tivesse colocado átomos de ferro, eu iria colocar essa quantidade de átomos de ferro e a minha balança não iria equilibrar com 23 gramas. Ela iria equilibrar com 56 gramas. Então, eu posso falar que a massa molar do ferro, vou abreviar, a massa molar do ferro não é 23 gramas, ela vai ser 56 gramas por mol. Ou seja, quando eu colocar 1 mol de ferro na balança, vai dar 56 gramas. Ok? Aí eu deixei assim, ó, bem claro essa relação, que essa relação tem que ficar bem claro aqui, ó, para não esquecer. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons, cátions, não importa, é o tipo de espécie que você estiver usando. E vai corresponder à massa molar expressa em gramas por mol. Massa atômica de um elemento químico. Na tabela periódica vai aparecer a massa atômica de cada elemento químico. O problema é que na natureza tem alguns elementos químicos que eles não têm só um tipo de massa. Ele tem massas diferentes. Por exemplo, tem 3 tipos de oxigênio na natureza, tem 3 tipos de magnésio na natureza e assim por diante. Como é que ele não pode colocar assim 3 quadradinhos na tabela periódica com hidrogênio? Não, ele vai fazer o seguinte, uma média. Quando você tem átomos, o mesmo átomo, mas com massas diferentes, nós dizemos que eles são isótopos. Iso significa igual. E esse P aqui, ó, prótons. Mas eles têm o que diferente? As massas. Então, quando você tem um átomo que tem isótopos, então a gente tem que calcular uma média dessas massas e colocar somente a média na tabela periódica. Vamos ver, então, como é que a gente calcula. Dê uma olhada. Tem na natureza 3 tipos de magnésio. Tem o magnésio de massa 24, um outro de massa 25, um outro de massa 26. Eu não posso ter 3 quadradinhos na tabela periódica indicando o magnésio. Aí a gente vai ver a porcentagem que eles aparecem na natureza. O magnésio de massa 24 aparece 79%, o de massa 25 aparece 10% e o de massa 26 aparece 11%. Olha que quem aparece mais é esse aqui, ó. É o magnésio 24. Isso significa que, com certeza, a massa ponderada, né, que é a massa média do magnésio, vai dar bem próximo do 24. Como calcular? Então, calculando, temos aqui os 3 isótopos e a porcentagem que ele aparece na natureza. Para calcular a massa, né, ponderada, você tem que pegar a massa atômica e multiplicar pela porcentagem do isótopo 1,
seria 24 vezes 79. A mesma coisa para o isótopo 2, a mesma coisa para o isótopo 3. Feito isso, você iria somar os resultados e no final dividir por 100. Aí você tem a massa atômica ponderada para ser colocada na tabela periódica. Calculando, o primeiro é 24 vezes 79, o segundo é 25 vezes 10 e o terceiro é 26 vezes 11. Soma tudo, divide por 100. Vai dar 24,32 U, que essa é a massa que é colocada, então, na tabela periódica. Outro exemplo, o oxigênio. O oxigênio tem 3 isótopos que aparecem na natureza. O de massa 16, que aparece numa quantidade muito alta. O de massa 17 e o de massa 18. Para calcular a média ponderada, faço do mesmo jeito. Eu multiplico a massa pela porcentagem de cada um. Feito isso, eu vou somar os resultados, vou dividir por 100. Dividindo por 100 dá 15,9931 U, que pode ser que é aproximadamente 16. Corrigindo alguns exercícios. O cobre consiste em 2 isótopos, um com massa 62,96 e o outro com massa 64,96. E ele diz que a porcentagem com que cada um aparece. Então, vamos fazer. Massa atômica do cobre. 62,96 aparece 70,5% na natureza. 64,96 aparece 29,5%. Repara que se somar os dois aqui, vai dar um total de 100%. Então, vou calcular cada um. Calculei. Então, se eu somar as duas massas, eu vou ter a massa que é para colocar na tabela periódica, 63,5. Olha que eu fiz de uma maneira diferente, que é para dar mais de uma opção para você fazer o cálculo. Diferente do primeiro, vou fazer outra aqui, ó. Na natureza, cerca de 75% dos átomos de cobre tem massa atômica 63 e 25% tem massa atômica 65. Então, vamos lá. A massa atômica 63 aparece 75% e a massa atômica 65 aparece 25%. Então, olha lá, faço a multiplicação, vou fazer os resultados, vou dividir por 100 e vou achar a massa atômica para colocar na tabela. Então, eu fiz o exercício 1 e o exercício 2 de maneiras diferentes. A que você achar mais simples é a que você vai usar. Exercício 3. O elemento lítio, tal como ocorre na natureza, consiste em 2 isótopos, lítio 7 e lítio 6. 92,6% é do lítio 7. Ele não deu do lítio 6, mas é simples. 100% tem que ser a soma dos dois. Você vai fazer 100% menos 92,6. Tá certo? Então, vai ficar a massa do lítio vai ser 7,92,6 mais 7,4. Fazendo as contas dividido por 100, vai dar 6,926, aproximadamente 6,93. O exercício 4 é exatamente cópia dos primeiros, né? Tenho aqui 3 átomos, um que pesa 1, pesa 2, pesa 3. O átomo 1, 50%, o 2, 30% e o 3, 20%. Então, é 1 vezes 50, 2 vezes 30, 3 vezes 20, que eu vou dividir tudo por 100. Faço as contas da multiplicação, somo os resultados e pronto, tenho a massa ponderada para ir para a tabela periódica, ok? Então, nesse momento, é só até aqui, é aprender a saber a massa atômica. Espero que vocês consigam, né, compartilhar e fazer. Não esqueça de dar uma curtida se você entendeu essa aula, então. Até!